você agora pegar a sua Bíblia em Marcos 7, do 14 ao 21. Marcos 7, do 14 ao 23, melhor dizendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Dia. Marcos 7, do 14 ao 23. Pedimos, Senhor, a graça de entender esta palavra e guardá-la no nosso coração e viver segundo a Tua vontade. Que possamos, Senhor, também, de modo especial, compreendermos todos os Teus desígnios para nós através desta palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a privada? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: é o que sai da pessoa que a torna impura. Pois é de dentro do coração da pessoa que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, diante dessa palavra de hoje, está no contexto, continuando o evangelho de ontem, essa sequência, aonde os fariseus questionavam a Jesus junto com os doutores da lei o porquê que Jesus ele não limpava com seus discípulos, não lavava as mãos pela mesma forma que eles limpavam, porque existia uma forma de limpar as mãos, a forma que o costume judaico orientava, e mais do que uma lei de Deus, era uma tradição humana. É interessante diferenciar quando a Bíblia fala uma tradição meramente humana, costumes, hábitos, que não é uma coisa ruim, e da tradição que São Paulo vai falando, que nós devemos continuar vivendo esta tradição. Quando São Paulo fala sobre receber a tradição, está falando da tradição oral, onde a Igreja Católica recebe esta tradição e vai passando de geração em geração, ou seja, o depósito fidei, o depósito da fé. E nós devemos ter essa compreensão. A igreja é essa grande guardiã da fé. E Jesus vai alertando que aquilo que eles não compreendiam, e também os discípulos não foram compreendendo. Jesus vai falando de forma muito clara, depois que ele vai advertindo os fariseus da sua hipocrisia, porque eles viviam detalhes da lei que eles foram criando, mas eles queriam burlar o amor aos seus pais. Eles inventavam uma brecha na lei para não cumprir o amor que o pai e a mãe merecem. Ou seja, eles iam desonrando o pai e a mãe em nome de Deus, ou seja, um pecado gravíssimo. E hoje o Senhor vai nos advertindo o seguinte, diante daquilo que é impuro e aquilo que é puro. O impuro e o puro na Bíblia não é o que nós entendemos hoje como no sentido de imoralidade, sexualidade, não se refere somente a isso. Antes, a impureza, por exemplo, uma mulher que menstruava estava impura, alguém que pegava num cadáver estava impuro, ou seja, aquela pessoa não podia ir para o culto, prestar um culto a Deus, ela estando impura, um culto no templo. Ou então ela também não poderia estar na sociedade
de forma impura ter esse contato, porque senão ia deixar os outros impuros também. Então era essa compreensão que se tinha de pureza, não somente de pecado. Aqui não tem tanto a ver com o pecado em si, a impureza e a pureza, pelo costume judaico. Mas Jesus vai mostrar o contrário para nós hoje. Vai mostrar que, de fato, deixa o homem não preparado para cultuar Deus e para viver com os irmãos, de fato é o pecado. É o pecado que é a verdadeira impureza. É quando eu julgo o irmão, é quando eu condeno, vou condenando o irmão, que isso me torna impuro, me torna não apto ao culto a Deus, não me torna apto a viver de forma comunitária. É isso que nos separa de Deus e dos irmãos. O pecado não é alguém estar menstruado, alguém pegar no cadáver ou comer qualquer alimento que se diz impuro, que vai me impedir de cultuar e de adorar a Deus e de amar o irmão. Não, não é isso. O Senhor vai corrigindo a mentalidade errada, que muitas vezes até nós vamos herdando nesse tempo. E muitas seitas também vão colocando, por exemplo, as seitas que não tomam uma cabidela, algo de sangue, porque usam alguns versículos isolados da Bíblia, outros não comem carne de porco, porque acham que isso é pecado, e vai ainda ficando no Antigo Testamento e textos isolados do Novo, sem olhar o contexto. Então o Senhor vai mostrando que o que deixa o homem afastado de Deus, como fala em Isaías 59, porventura está a mão do Senhor encolhida para não nos abençoar, está o seu ouvido surdo para não ouvir a nossa oração, e o Senhor vai falar, não, é o vosso pecado que vai criando um muro entre vós e Deus, não é entre Deus e vós, ou seja, somos nós que vamos fazendo um grande muro, aonde Deus é grande, Deus é infinitamente grande, mas nós vamos criando um muro, aonde nós não podemos enxergar mais a Deus. Deus continua nos enxergando, nos amando, nos acolhendo, mas o nosso pecado, ele vai sendo tão grande, tão grave, que nós vamos ficando indiferente a este amor de Deus. Tantos pecados que saem da onde? Do coração. Quando a Bíblia fala coração, quer dizer o centro das decisões, o lugar onde o homem decide por Deus ou decide negá-lo. Ou seja, o homem vai optando pela vontade de Deus ou pela vontade do demônio ou a sua vontade. Santo Irineu vai falando, no reino da luz quem reina é Cristo, no reino das trevas quem reina é o próprio homem. Ou seja, essa é a grande tentação que nós temos, fazer a nossa vontade. Jesus vai nos ensinando desde criança, quando em Lucas fala que ele era submisso a Nossa Senhora e a José, isso vai mostrando que a submissão, o abaixar-se, este é o segredo para vencer todos os pecados, principalmente o maior deles, que é o orgulho. O grande pecado, que é o orgulho, que é o pai de todos os pecados. Nós podemos perceber que grandes coisas acontecem quando nós somos orgulhosos. A inveja acontece. Nós matamos as pessoas, porque quando eu tenho inveja, eu quero manchar a imagem do outro. E aqui Jesus vai falando o seguinte para nós. Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada. Ou seja, o Senhor vai nos advertindo que a verdadeira impureza, a verdadeira podridão está dentro. Quantas vezes nós somos pessoas que participamos da igreja, participamos do grupo de oração, mas o nosso coração é invejoso. Muitas vezes você vai falar de um irmão, dizendo que está só comentando, mas você quer matar o irmão, matar no sentido de deixar a imagem dele suja para os outros. Quantas vezes nós, como vai falando que outros pecados que saem, uma grande lista aqui, imoralidade, e aqui é um dos pecados que mais atingem hoje a nossa sociedade, a imoralidade. Não viver na moral cristã. Por exemplo, palavras maliciosas, palavras de duplo sentido, músicas imorais de duplo sentido. Quantas vezes você escuta um programa como esse e depois está ouvindo músicas imorais, músicas que têm um duplo sentido? Talvez a letra até seja ambígua, ela não mostre claramente que é imoral, mas a forma da dança, da coreografia, vai mostrando a imoralidade e o desrespeito ao corpo. Como você está contando as suas piadas? São piadas que
vão denegrindo, vão tirando a dignidade da sua pessoa, dos seus irmãos? Como será que é a sua forma de andar, a minha forma de falar, o que é que eu estou escutando, o que é que eu estou assistindo na televisão? Tudo isso pode nos levar ao pecado da imoralidade. É tanto que os santos falam que são os 3 pecados que mais levam as pessoas para o inferno: o pecado da impureza, o pecado da blasfêmia e o pecado de esconder os nossos pecados na confissão. São esses 3 pecados que mais levam as pessoas para o inferno, e também incluindo o orgulho. É interessante que tem um santo que fala o seguinte: assim como os demônios povoam o inferno pelo orgulho, os homens povoam o inferno pela impureza. Também os santos nos ensinam: os homens que vivem a castidade, a virgindade, a pureza, preservam a sua boca, o seu olhar para Cristo, esses homens se assemelham aos anjos, porque os anjos são inteiramente espíritos puros. Então que hoje o Senhor nos conceda esta graça de lutar contra toda a podridão que sai do nosso coração. Mas nós precisamos também reconhecer. Muitas vezes nós somos invejosos e não reconhecemos diante de Deus que nós temos inveja. Nós somos orgulhosos e não reconhecemos que temos orgulho. Nós somos ladrões. O que é ser ladrão, Zé? Também é roubar materialmente, sim. Mas muitas vezes nós roubamos a paz das pessoas com mentira, com fofoca. Nós roubamos o tempo das pessoas falarem com Deus. Muitas vezes nós passamos horas e horas no Facebook, no WhatsApp, aquela pessoa precisa rezar e nós ficamos perturbando a pessoa direto. Uma coisa é você falar de forma sadia com alguém, 10 minutos, meia hora até, ou aconselhar, ser algo sadio. Outra coisa é você passar 3, 4 horas no WhatsApp, tirando aquela pessoa da vida de oração, da vida familiar. Isso também é roubar, é ser ladrão. Quando você também se orgulha, você está sendo ladrão da glória de Deus. E Deus não admite ladrões da sua glória. Quantas vezes nós queremos, em vez de louvar a Deus, nós queremos o louvor para nós. E hoje o Senhor vai nos dando esta graça. Todas essas coisas, mas sai de dentro da pessoa. Mas também São Paulo fala que as coisas boas, elas saem também do nosso coração. Porque no mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo de nós, como fala Santo Agostinho, Deus habita no mais profundo de nós. Quem habita no mais íntimo de nós não é o pecado. Por isso o pecado não tem a última palavra. Você é bom. Você é uma pessoa boa. Quando Gênesis fala sobre o homem, fala que o homem é muito bom. E Deus viu, Deus contemplou que o homem é muito bom. Então não fique preso ao pecado. Não fique preso a tudo aquilo que lhe destrói. Porque Deus vê em você um homem santo e uma mulher santa. Porque Deus vê além. Deus vê já na eternidade. Então Deus acredita em nós. Deus aposta em nós. Deus vê hoje a Santa Ana Paula, a Santa Osana, a Santa Eleni, a Santa Josivânia. Deus vê além, Deus continua acreditando em você. Porque o que mais de profundo há em nós não é o pecado. O que há de mais profundo em nós é a presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quanto mais nós rezamos, nós entramos no céu da nossa alma, que é o nosso coração. E nós vamos expulsando o pecado. Mas quando nós escolhemos o pecado, nós expulsamos Deus da nossa alma. Já fala Santo Afonso de Ligório. Quando nós expulsamos Deus da nossa alma pelo pecado mortal, nós estamos dizendo: eu não preciso de Deus. Eu sou feliz sem Deus. Quando Adão pecou, Adão foi expulso do paraíso junto com Eva. Mas hoje, após a morte de Cristo, não é mais Deus que nos expulsa do paraíso. Até Deus nunca quis fazer isso. Mas quando nós pecamos, nós expulsamos Deus do nosso paraíso, que é a nossa alma, é o nosso céu, o lugar onde Deus habita. Como fala os santos para nós: vontade de Deus é o meu paraíso. Então que hoje nós possamos, pela vida de oração, porque só a vida de oração pode nos fazer vencer todos esses pecados, toda essa grande lista de pecado
que Jesus vai falando que sai de nós. Pela graça de Deus, nós podemos e já somos livres desses pecados, mas é uma luta diária. Como fala Santo Agostinho, a igreja, e nós podemos nos incluir e devemos, a igreja vive neste mundo entre as perseguições dos homens e as consolações de Deus. Que hoje o Senhor, pelo poder da sua palavra, console todas as suas tristezas. E se é o pecado que está te fazendo triste, joga fora todo o pecado e você e eu seremos de fato felizes. Embora venham todos os problemas, maior que todo problema é o poder de Deus, que expulsa todo o mal do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vindos de todo lugar e nação, a tua cruz nos reúne aqui. Juntos um só coração diante de ti, Jesus. Unidos queremos viver a tua palavra que diz. Entre todas as nações. Con suo potere verrà il nostro Re, la nostra sete lui spegnerà. Cristo nostro Redentor, la vera pace in noi, fonte di eterno amor, che tutti risalerà. Jesús es el Señor. And your spirit will flow like a river of living water. Of living water. All the nations shall proclaim Jesus Christ is our Lord. Oh. Jesus,
Nostro Cristo Jesus.